Eu sou Renato Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal, especialista em finanças e investimentos, e eu ensino as pessoas a viver de renda através dos seus investimentos. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que reflete muito fortemente numa rentabilidade e num processo de continuidade de crescimento de carteira e de patrimônio, que gera em momentos adequados, rentabilidades extremamente altas e interessantes para se acumular um patrimônio muito forte na perpetuidade, vamos dizer assim, durante um prazo um pouco maior. Eu vou falar sobre quais as melhores ações da Bolsa de Valores para 2025. Tem alguns setores na Bolsa que eles refletem muito a capacidade momentânea macroeconômica. Então, algumas ações, algumas companhias, alguns setores, eles estão literalmente, diretamente ligados à capacidade de juros, de inflação, de dólar, de crescimento de câmbio, se a dólar está mais alto ou mais baixo. Isso reflete, em termos fundamentalistas, nos balanços dessas companhias. E esse reflexo no balanço das companhias, ele faz com que determinadas empresas tenham uma queda maior nesses momentos, fiquem com valores subvalorizados, vamos dizer assim, os preços que o mercado demonstram para essas ações, elas ficam extremamente subvalorizadas, e outros ativos começam a ter uma tendência de alta por conta desses momentos macroeconômicos. Então algumas empresas vão ser extremamente penalizadas e outras vão ser muito favorecidas dependendo do momento macroeconômico. Então vamos dar uma passada no momento de macroeconomia, exatamente para a gente poder entender um pouco mais esse cenário que está se avizinhando aí para nós. É real, e isso é mais do que declarado pelos órgãos públicos e pelo sistema financeiro, que nós estamos numa escalada de juros. Os juros eles vão subir, não tem por que não subir os juros. Porque nós tivemos um descasamento da meta da inflação com a realidade. Então nós temos o Banco Central, nosso Banco Central, ele tem que cumprir, e o principal parâmetro e o principal elemento para o Banco Central chama-se inflação. A inflação, ela descasou da meta, totalmente ela descasou da meta. E uma das características de um Banco Central, sendo ele um Banco Central independente, um Banco Central técnico, é colocar como parâmetro ou como objetivo principal da sua política o ajuste de inflação para a meta. Como nós tivemos um descasamento, o que o Banco Central está fazendo? Ele está literalmente subindo as taxas de juros em toda a reunião do Copom. Inclusive ele já sinalizou nas últimas atas que ele iria subir novamente os juros, para exatamente acalmar o mercado financeiro, os agentes econômicos e financeiros. Então o que acontece? Essa alta de juros brasileiros, é exatamente um reflexo inflacionário. Inflação descasada, aumento de taxa de juros. Então, o Banco Central já aumentou 1% na última reunião. Os diretores todos votaram a favor disso. E eles têm ainda, numa ata anterior, a possibilidade de subir esses juros mais 1%, que deve chegar lá para os seus 14,25%, pode ser até que 15% alguns agentes econômicos, inclusive os agentes econômicos já estão vendo juros
a 15% no ano que vem. Durante este ano, nós teremos possibilidade de chegar a juros de 15%. Muito bem. O que isso reflete na Bolsa de Valores? Isso é importante a gente falar porque alguns setores são extremamente impactados com isso. Principalmente aqueles setores que demandam capital intensivo. Então, se você for pegar a área fundamentalista contábil de uma empresa, aquelas empresas que têm um índice de endividamento maior, elas com certeza elas terão mais despesas financeiras atreladas àquelas dívidas que ela tem para rolar. Empresas de capital intensivo que precisam muito de capital para poder desenvolver as suas atividades, uma que eu posso falar, a Rumo Logística, Rail 3, ela é uma empresa extremamente necessitada de capital intensivo por conta de ferrovia, por conta de logística, compra de locomotivas e vagões. Então essas empresas que têm uma necessidade de capital com juros mais altos, elas são muito impactadas, principalmente se ela tem um índice de endividamento maior. Isso reflete no que num balanço? Maior despesa financeira, menor lucro. Se eu estou vendo um cenário futuro, se os agentes econômicos estão vendo um cenário futuro, onde uma taxa de juros é maior e essa empresa precisa de mais intensividade de capital e o lucro vai diminuir, eu penalizo o preço dessa ação no mercado. Então a tendência é que essa ação caia de preço. Alguns setores da economia, eles se beneficiam desses juros mais altos, mesmo tendo alguns reflexos na análise fundamentalista, em alguns pontos do balanço. Um dos segmentos que é interessante são os bancos. A área bancária é um segmento que ele é mais resiliente a essas altas de taxas de juros e essas baixas de taxas de juros. A alta de taxa de juros claramente vai impactar um balanço financeiro de um banco. Ele vai emprestar mais caro, ele vai ter uma receita maior por conta dos empréstimos. Um banco, qual que é a atividade primordial de um banco? Emprestar dinheiro, fazer dinheiro em empréstimo. Muito bem. Na mesma moeda que é emprestar dinheiro e eu ganhar receitas financeiras de acordo com a taxa de juros subindo, porque eu vou emprestar mais dinheiro, vou cobrar mais juros, vou receber mais juros pelo empréstimo que eu estou dando para as pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Nessa mesma contrapartida, em termos financeiros e análise fundamentalista, você reflete também numa maior provisão para devedores duvidosos. Ou seja, eu tenho maior PDD nos trimestres vindouros. Então, um banco que tem uma política boa de empréstimo, ele é beneficiado pelo aumento da taxa de juros, porque ele vai receber mais receita financeira por conta daquela efetiva atividade que ele desempenha. Mas, se ele tem uma boa análise de carteira de crédito, ele diminui esse PDD maior nos próximos trimestres de um balanço patrimonial, de uma declaração de resultado, numa divulgação de futuros trimestres. E ele consegue lucrar mais. Então, alguns segmentos são beneficiados e outros segmentos são menos beneficiados com uma alta taxa de juros e uma inflação. Um segmento que é muito interessante por conta de uma inflação maior são segmentos onde eu, com os meus contratos, tenho a possibilidade de colocar esse aumento inflacionário numa cobrança para o consumidor. E se eu cobro esse aumento inflacionário para o consumidor, o que acontece?
E se esse produto que eu ofereço para um consumidor, ele é essencial, a palavra correta é a essencialidade desse produto, é fundamental para um consumidor, o que acontece? Eu estou refletindo nos preços que esse consumidor vai me pagar, isso é claro, porque ele vai me pagar, então é essencial esse produto, então eu tenho preços estáveis, eu vou ter receitas crescentes, porque eu estou repassando meu IPCA, o índice inflacionário, que normalmente são os contratos administrados são feitos assim, eu repasso para o consumidor esse IPCA que está vindo mais alto, que está descolado na meta do Banco Central, e ganho mais receita. Como eu não posso substituir, na teoria econômica tem alguns produtos que são substitutivos, outros não são. Quer um produto que não tem como substituir? Energia elétrica. A energia elétrica é um produto que não tem como substituir. Como é que eu vou substituir a energia elétrica? Eu obrigatoriamente tenho que consumir. Igual agora nós estamos consumindo energia elétrica. Estou fazendo a live, a energia elétrica está aqui. Não tem jeito. Eu não tenho como substituir. Como é que eu vou substituir uma energia elétrica? E geralmente esses contratos, eles são já estabelecidos para essa possibilidade de aumento inflacionário, de eu repassar esses índices para os consumidores. Mesmo eu tendo algumas travas políticas para que isso não aumente no preço. Mas, normalmente, esses setores são mais beneficiados por contas de inflacionários. Então, o que eu estou olhando muito? Os setores de bancos, os setores de energia, de saneamento, que são produtos que não tem como substituir, ok? Telecomunicações também é interessante, transmissão de energia. Esses são setores que eu estou olhando com maior acuidade, estou olhando muito mais fortemente os balanços, os próximos balanços dessas empresas. Alguns setores que eu acho, que eu já até falei que é o de intensividade de capital, que são muito prejudicados por conta de taxa de juros, que precisam de refinanciar fortemente as suas dívidas, os seus empréstimos, o seu giro de capital. Eles também são muito penalizados. Outros que são penalizados, setor de consumo e construtoras. O setor de consumo, o que acontece? Eu vou consumir menos. Por quê? Se eu estou com um aumento inflacionário, se a minha capacidade de monetária, né, o meu dinheiro, ele está se desvalorizando por conta de uma inflação, eu vou, logicamente, parar de consumir determinadas coisas. Porque eu preciso de pagar outras que estão encarecendo. Como é o caso da energia, da água e de outras coisas. Combustível e etc. Então eu paro para pensar como consumidor ou como pessoa e falo o seguinte, espera aí, eu vou ter que diminuir em algum lugar para poder continuar mantendo a minha capacidade de sobrevida, ou de sobrevivência, vamos dizer assim. Então, o setor de construção é o primeiro. Não, peraí, o juros está muito alto, como é que eu vou financiar minha casa própria? Ou, como é que eu vou começar a pagar alguma casa própria? Eu preciso ter dinheiro para poder fazer esse financiamento com dinheiro próprio, ou o que for. Então, um dos primeiros segmentos também que são afetados fortemente com uma alta taxa de juros é o setor de construção. Outro de consumo, de roupa, de consumo de produtos ou bens que não são principais, não são substitutivos ou são produtos que eu posso não comprar. Sapato, roupa, esses são produtos que eu paro de comprar se eu estou perdendo o poder de compra do meu salário ou dos rendimentos que eu tenho. Então a gente tem que ficar atento em relação a essas movimentações e a esses segmentos e a esses setores. Muito bem, como é que a gente olha isso, Renato? A gente olha usando análise fundamentalista. Quais são os melhores setores para eu poder comprar ou analisar e quais são os piores setores.
Você usa a análise contábil e fundamentalista para poder escolher esses melhores setores. Mas e aí? Tudo bem. Você está me dizendo que existem alguns indicadores e algumas situações muito próprias de um balanço de uma empresa que eu consigo olhar ela melhor e me antecipar? Consegue sim. Você consegue olhar no futuro aquilo que está acontecendo hoje, o que aquele reflexo vai acontecer para o futuro. Na análise fundamentalista, praticamente o que você vê, os dados contábeis, eles vão se refletir nos próximos trimestres. Perfeito? Quando um Banco Central aumenta a taxa de juros, só para vocês terem uma ideia, não vai ter o reflexo de contenção inflacionária imediata. Ela vai conter a inflação daqui a 2, 3, 4, 5 meses. Então, a gente tem uma tendência a imaginar e a pensar que se o Banco Central está aumentando os juros agora, isso vai refletir imediatamente. Não, ele vai refletir nos próximos meses, nos próximos trimestres. É a análise fundamentalista, quando você olha um balanço de uma empresa hoje, exatamente isso vai acontecer. Você já tem uma previsibilidade que aquilo vai acontecer para o futuro. Muito bem. Mas como é que eu consigo, então, pensar em empresas, vamos descer mais um pouquinho de macro para micro, empresas interessantes para se investir e que possam estar em momento bom. O momento bom de compra é quando você une análise técnica e análise gráfica. Aí você vê isso acontecer, porque a matemática e a estatística vai estar te mostrando isso. Então eu consigo pegar fundamento, o balanço, e eu consigo ver na análise técnica e na análise gráfica o momento de hoje, o momento de cotação de hoje do mercado, o momento de cotação de hoje da bolsa. Então, eu fazendo isso, eu consigo escolher boas empresas. Vamos lá. O que acontece? Ou empresas que têm um foco de geração de dividendos, ou têm uma geração muito forte de caixa, e que transfere esse lucro para os investidores, são empresas que têm que ser olhadas de forma muito, muito próxima. Tem algumas empresas que geram dividendos muito fortes. Essas são empresas boas pagadoras de dividendos que você tem que olhar em primeiro momento. Por quê? Por que isso? Porque geralmente essas boas pagadoras de dividendos são empresas que têm a sua receita muito estável. Ela é estável, ela não tem aquele rompante e queda. Ela consegue administrar os seus preços, ela consegue administrar o seu caixa, ela consegue administrar a sua receita. Então eu olho muito para empresas com bons dividendos. Por quê? Porque é uma renda que você tem. De 6 em 6 meses, de mês em mês, essa empresa está distribuindo dividendos. Ou 2 vezes no ano, ou 1 vez a cada trimestre. Cada empresa decide e coloca a sua distribuição de dividendos de acordo com o seu estatuto. Então, tem empresas que dão dividendos todos os meses, tem empresas que fazem de 6 em 6 meses, tem empresas que fazem de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Cada empresa define dentro do seu estatuto de que maneira ela vai distribuir dividendos. Então, para viver de renda, você tem que escolher boas empresas de dividendos, porque você vai estar recebendo. De 3 em 3 meses está ali o dinheiro dentro do seu caixa. Muito bem. Essas empresas de dividendos, elas não são empresas, isso é importante dizer também, em termos de quais melhores ações para 2025, elas não são empresas que sobem fortemente 100, 200, 300, 500, 1000%. Não é isso. Elas são empresas mais estáveis. Então, em momentos como nós estamos hoje, que são momentos de maior
dificuldade em termos de avaliar e acertar o tanto de renda fixa e o tanto de renda variável, ou começar a colocar o pezinho numa renda variável, que eu sempre falo isso. A renda variável, a bolsa de valores, você tem que ir devagar se acostumando com ela, e você vai colocando primeiro o pezinho na água para depois você entrar no mar e começar a dar bons mergulhos. É assim que funciona a bolsa de valores. Se você não tiver sua experiência e entrar na bolsa de valores já achando que você vai mergulhar, você vai tomar o capote. Vai tomar um capote bonito e vai voltar lá para a areia. E não vai conseguir se manter. Então, muito cuidado para entrar na bolsa de valores. E como é que a gente entra na bolsa de valores? Com esse tipo de empresa. Com empresas boas pagadoras de dividendos, com boas empresas que tenham dentro da macroeconomia possibilidade de não cair tanto. Mesmo que ela não suba 100, 200, 300, 500%, ela sobe 30, 40, 25% no ano, que já é um bom valor, ainda mais com distribuição de dividendos para você. Então eu estou olhando muito, nesse primeiro momento, para empresas boas pagadoras de dividendos. Mas a gente também não pode deixar de avaliar empresas com alta possibilidade de crescimento exponencial, que é a cereja do bolo, que é a pitadinha de sal da comida. Se você colocar muito sal, a comida fica intragável, você não consegue nem comer. E se você não põe muito sal, você põe sal de menos, a sua comida fica sonsa. Então, você tem que ter também um equilíbrio para a formação da sua carteira de ações com esses segmentos. Eu vou colocar boas pagadoras de dividendos, vou colocar boas empresas com potencial de crescimento para que eu ganhe 200, 100, 200, 300%, como algumas small caps. O que são algumas small caps? O que são small caps? Esse jargão do mercado. Small caps são empresas médias. Não são empresas grandes, como é um Itaú, como é um Bradesco, como é uma Petrobras, como é uma Vale, que são empresas que praticamente dominam o mercado de bolsa brasileiro. São pequenas empresas, médias empresas, como a Porto Belo, como a Marco Polo, como a Alupar. São empresas médias e que têm boas chances de crescimento. Ok? Uma Arezzo. Empresas medianas. Essas empresas medianas nós temos que fazer uma análise até mais de bastante profundidade para ver essa possibilidade de uma tendência de alta para se comprar essa empresa. Perfeito? Então, numa montagem de boas empresas para se investir em 2025, você tem que ter essas duas caixinhas. A caixinha de boas pagadoras de dividendos e a caixinha de ótimos potenciais de crescimento, para que você possa mesclar isso numa roda, para que essa roda fique perfeita para poder girar e te gerar muito lucro e rentabilidade. É assim que a gente faz essas escolhas das melhores ações para a Bolsa em 2025. Muito bem, então nós falamos de empresas de small caps, empresas boas pagadoras de dividendos, empresas grandes que também são interessantes de colocar no mercado, e nós temos também empresas subvalorizadas, empresas com preço muito baixo, que as pessoas ou os agentes econômicos enxergam nessa empresa uma deficiência, vamos dizer assim, quando o mercado está igual nós estamos, e começam a bater no preço dessa empresa. Começa a empresa a cair, mas ela é uma joia escondida. Na hora que esse mercado muda, os juros começam a cair, esse mercado gira e ela surfa uma tendência de valorização enorme. Vou contar um caso que aconteceu comigo em 2015. Nós estávamos no governo Dilma 2. Taxa de juros, ela foi depreciada de uma maneira errônea, que não tinha base econômica para fazer isso. A inflação explodiu, houve uma explosão inflacionária,
E de uma hora para outra nós tivemos que subir os juros para 13%, 14%. Igual estamos vendo agora no momento econômico. Eu não estou falando sobre política, eu estou falando sobre momento econômico. Eu sempre falo, dinheiro ele não tem sexo, ele não tem raça, ele não tem gênero. Dinheiro ele corre para onde tem taxa. Então, e não tem político, viés político. O dinheiro, ele é uma ferramenta de rentabilização sem olhar esse tipo de critério. Então vamos lá, só para contextualizar e dar um exemplo sobre uma operação que foi feita em 2015. Muito bem, o balanço da Rumo, que é essa Rio 3, que eu falei para vocês em 2015, antes da saída da Dilma, nós tínhamos uma taxa de juros, salvo engano, de 13% a 14%, mais ou menos o que nós estamos vendo hoje, vivendo hoje na realidade atual do mercado. Beleza. A Dilma saiu, entrou Michel Temer. Perfeito. O que acontece? Quando Michel Temer entrou, ele fez várias reformas e o próprio Banco Central conseguiu identificar que, com essas reformas feitas no governo do Michel Temer, os juros iriam descer. E o mercado começou a precificar essa queda de juros, como agora nós estamos precificando o aumento da taxa de juros. Quando o mercado começou a precificar a queda de juros, era clássica a situação seguinte: olha, algumas empresas intensivas de capital, com essa queda da taxa de juros, vai diminuir as despesas financeiras nos balanços e vai aumentar o lucro. Perfeito? Se eu tenho diminuição de taxa de juros, a minha dívida fica mais barata, eu pago menos juros, eu pago menos despesas financeiras no meu balanço. Se eu tenho menos despesas financeiras, eu tenho maior capacidade de lucratividade. Eu tendo maior capacidade de lucratividade, o que acontece? Reflete no meu balanço, reflete no meu lucro, e o que acontece? O meu preço começa a cair. Muito bem, a gente identificou isso na Rumo, na Rio 3. O que acontece? Quando a Rumo começou a ter isso, 1% de taxa de juros eram 400 milhões a menos de despesa financeira, que ia direto para o balanço, para a última linha do balanço, da DRE, que era o quê? Lucro. O que acontece se eu tenho mais lucro? Minha empresa fica mais saudável, meu índice de endividamento diminui, meu lucro aumenta, eu posso distribuir para os associados, para os sócios, e o que acontece? Esse lucro começa a subir e o preço da ação começa a subir. O que refletiu na análise gráfica? Quando houve a escolha dessa empresa como uma das melhores para aquele ano, que foi 2015, salvo engano. O preço da ação começou a subir. E na análise gráfica houve um movimento matemático que a gente chama de virada do índice de força relativa. Isso tudo está na teoria da junção das análises que eu criei. Muito bem. Na hora que há uma virada do índice de força relativa, claramente aquele preço que estava muito descontado porque o juros estava muito alto e os agentes econômicos estavam vendendo aquelas ações, estavam batendo naquelas ações e os preços das ações estavam caindo, houve uma virada por conta dessa diminuição da taxa de juros. Ali foi o timing correto de colocar isso como uma das melhores ações naquele ano. Quando houve essa virada, o que aconteceu? A ação começou a subir. E de 2015 até 2020 foram 5 anos de subida dessa ação, onde deu para se ganhar 1000% de lucro, 990 e poucos por cento em 5 anos. Essas são as joias escondidas. São joias que a gente descobre e vê claramente com uma boa análise fundamentalista e uma boa análise de indicadores matemáticos e estatísticos. Aí a gente consegue saber quais são as melhores ações. Muito bem. O que é interessante de se fazer? O que é interessante de se fazer para montar uma boa carteira de ações? Escolher isso. Escolher boas pagadoras de dividendo,
escolher empresas médias que têm uma possibilidade de valorização e escolher as joias da coroa, que eu falo. Então você é como se tivesse 3 caixinhas dentro de uma carteira de renda variável. Boas pagadoras de dividendos, porque sempre vai te gerar renda, sempre. Boas small caps ou empresas médias que possam fazer o seu crescimento de valorização da sua carteira e uma joiazinha da coroa que vai fazer exponencialidade do seu capital. Perfeito? É dessa maneira que a gente junta essas empresas. Muito bem. O que eu comecei a observar no mercado? Usando análise gráfica. Vamos entrar para o gráfico um pouco. Muito bem. Esse ano que começou, no dia 6 de janeiro, nós tivemos exatamente essa virada do índice de força relativa. Incrível. Nós estávamos em momentos onde o índice de força relativa ele bateu no pior patamar. Isso como uma bolsa geral, ok? Eu não estou dizendo, algumas empresas estavam claramente terminando o seu movimento de queda. Isso no final de dezembro para início de janeiro. Nós estamos falando isso tem um mês. Perfeito? Mais ou menos um mês e pouco. Nós estamos dizendo de 5 semanas, 6 semanas. E esses segmentos que eu acabei de dizer estavam demonstrando isso. Bancos como Itaú, bancos como o Banco do Brasil, Alupar, Copasa, Semig. Esse tipo de ação são as primeiras a refletir um futuro, a refletir aquilo que vai acontecer nos próximos trimestres. Então, com o índice de força relativa, a gente viu isso. Mas cuidado, é a hora de colocar o pé na água, não é a hora de se aprofundar. Por isso que é importante você ter uma administração de carteira adequada, porque senão você vai quebrar a cara. Você precisa de ter uma roda da fortuna girando adequadamente. Não é porque eu vi isso, vou entrar com tudo. Não! Você tem que fazer cálculo, você tem que olhar o gráfico, você tem que olhar os índices. Isso tudo a gente consegue identificar de uma forma extremamente adequada quais são as boas empresas para você entrar. Tem algumas que vão sofrer mais. Então, tem que ter qualidade nesse processo de escolha. E lá em dezembro, início de janeiro, a gente começou a identificar essa virada. Por que essa virada? Mas os taxas de juros estão subindo pra caramba, Renato. Vai continuar subindo. Mas lembre-se, isso é muito importante. O gráfico desconta tudo. Essa é uma máxima que você tem que ter. O gráfico desconta tudo. O gráfico antecipa. Por isso que o gráfico é o timing certo. A análise fundamentalista é o que eu vou observar e comprar. E a análise gráfica é o timing, é o momento adequado, é o momento certo de entrada. É aí que a gente faz ter boas rentabilidades na nossa carteira e ficar rico. É assim que a gente faz. Beleza, vamos lá. Então lá atrás, lá em dezembro, em setembro de 2024, agosto de 2024, nós chegamos em patamares muito altos e a gente começou a ver que o mercado e que o poder público não ia conseguir fazer o dever de casa. Não ia conseguir diminuir as despesas. O Banco Central não ia conseguir parar de aumentar juros. Ele não ia conseguir não aumentar os juros. O que aconteceu com algumas ações? O preço despencou, começou a cair. Algumas ações perderam por volta de 20, 25, 30% do seu valor de mercado. Ou seja, a gente chegou em alguns patamares de topo. E esses preços começaram a cair, onde o índice de força relativa estabeleceu as suas mínimas.
Perfeito. Quando isso acontece, é a hora de você observar. Como você começa a observar os movimentos dos preços caindo, chega num belo patamar que ele para de cair e ele começa a subir, que é o que nós estamos começando agora a observar. Mas Renato, quando ele começa a subir, é a hora de entrar com tudo? Não, não é a hora de entrar com tudo. Por quê? Aí eu vou te dar mais uma informação que é importantíssimo para quando você for começar a comprar a sua bolsa de valores, as ações para você. A tendência é a sua amiga. Coloca isso na sua cabeça, sempre. E que é o que a maior parte das pessoas fazem errado. O jeito errado de se fazer é o quê? Eu comprar quando tudo está na alta, tudo está no seu ponto mais alto de preço. Eu compro ali porque está todo mundo comentando, porque está todo mundo falando, e eu compro na alta e a ação começa a cair. Você começa a suar, você começa a ficar preocupado, você começa a ver que não dá jeito e você não dá conta mais e vende a sua ação aqui. Então você comprou na alta e vendeu na baixa. Esse é o jeito errado. O jeito certo é isso que eu estou ensinando para você, que é o quê? Eu vou olhar os indicadores, eu vou olhar a questão macroeconômica, eu vou olhar os índices fundamentalistas que são mais importantes, eles não são difíceis de se olhar, que vai refletir no futuro. Eu vou olhar alguns indicadores em que mostram o momento exato de compra de uma ação, que é o que eu estou dizendo agora. Quando chegou um índice de força relativa, ele bateu no seu limite e você começa a ver que a tendência está começando a virar, é a hora de ficar esperto e começar a colocar o pezinho na água. A tendência virou e começou a subir e a tender e a ter uma tendência de alta, é a hora da entrada. Por quê? Porque a tendência é sua amiga. Se você está vendo uma tendência de queda muito forte e você está entrando, a tendência não é de compra, é de vender o ativo. Você tem que comprar quando a tendência está subindo e não quando a tendência está descendo. Você começa a comprar um ativo que começou uma tendência de alta. Na hora que ele começa a fazer as suas tendências de alta, é a hora de aumentar o seu capital dentro dessa ação que você escolheu como as melhores de 2025. Então, agora é a hora de botar o pezinho. Na hora que essa tendência se consolidar, a cada queda é nova compra. É assim que a gente faz. É assim que a gente ganha dinheiro. Aí, essa tendência vai subindo, você reverteu uma tendência, você já começou a comprar, a cada queda você começa a comprar. A cada queda você vai começar a continuar comprando e o gráfico vai subindo numa tendência de alta. Quando isso acontece, você começa a ter rentabilidades positivas. A sua expectativa matemática é positiva. Muito bem. E aí, Renato? Beleza. Estou começando a colocar meu pezinho em 2025 no mercado de renda variável. Que você vai ensinar exatamente essas teorias que você criou. Perfeito. Ok. Comecei a comprar as ações que estão começando a ter a sua tendência de alta. E aí? Quando que eu vou identificar que é a hora de sair de um ativo? Muito bem, na hora que essa tendência virar para baixa. Então, eu peguei todo esse movimento de alta. Na hora que o movimento começar a reverter e a cair, eu fechei minha operação, botei meu dinheirinho no lucro, no bolso, meu lucrinho no bolso, vou passear, vou para o Caribe para poder ficar nas minhas praias maravilhosas lá, tomando meu drink. É assim que faz. É dessa maneira que você faz. Não é o que todo mundo faz errado. Todo mundo faz errado. Não é desse jeito que faz. Comprando na alta e vendendo aqui embaixo. Você está perdendo dinheiro, como todo mundo perde. Não, tem que fazer o contrário. Comprar aqui embaixo, quando começa uma reversão e eu continuo subindo e ganhando dinheiro. Muito bem. Vamos lá, vamos para frente. Então, esses erros mais comuns dos investidores vão refletir muito lá na frente na hora que você for viver de renda. Muito!
muito fortemente. Porque o que acontece? Se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou fazendo meu patrimônio crescer, se eu estou aumentando meu patrimônio, se eu estou fazendo da maneira correta, cada vez mais vira uma bola de neve. Mais dinheiro está entrando, mais dinheiro está multiplicando, mais dinheiro está fazendo dinheiro e assim sucessivamente. Se eu entro de maneira errada e eu começo a ter prejuízos sistemáticos nos meus investimentos, para eu poder recuperar, não dá não. 50% numa queda de uma ação são 100% para poder recuperar. Você tem que voltar no patamar de 100%. Não dá para fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode errar dessa maneira. Você tem que subir e andar junto com aquela tendência, andar junto com aquela ação te dando mais dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Isso você faz na renda variável. É dessa maneira que você faz para ganhar dinheiro. Ok? É assim. Então, as melhores ações da Bolsa de Valores para 2025 são essas, são esses setores, é com essa estratégia que a gente vai fazer muito dinheiro, que já começou. Já começou. Aí é observação. Começar a observar mais. Começar a ter gostinho pela coisa. Começar a ver que seu dinheiro, seu capital está crescendo. Começar a ver que seu dinheiro começa a dar rentabilidade. Assim não tem jeito de não ficar bem financeiramente. E chegar na liberdade financeira. É dessa maneira. É com essas explicações que vocês vão começar a ganhar dinheiro. Tá? Uma coisa que é fundamental também para vocês terem na noção na cabeça de vocês. Quando eu monto uma carteira, quando se monta uma carteira de investimento, eu nunca vou deixar de ter renda variável e renda fixa. Se você está com todo o seu dinheiro na renda fixa, você está fazendo errado. Se você está com todo o seu dinheiro na renda variável, você está fazendo errado. Você tem que ter uma diversificação, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então você tem que ter os dois, Renato? Tem. Você tem que ter os dois. Em alguns momentos, a sua renda fixa tem uma formação na sua roda da fortuna, dentro da teoria da roda da fortuna, uma capacidade maior, ou uma lacuna, um pedaço maior de um gráfico de roda. A minha renda fixa está maior, mas tem um pedaço da minha renda variável. Em outros momentos, o que acontece? O meu pedaço de renda variável está bem maior do que o meu pedaço de renda fixa. O que está acontecendo agora? Nós estamos começando a aumentar o meu pedaço de renda variável devagarzinho e diminuir o meu pedaço de renda fixa. Devagarzinho. Porque nós estamos começando a colocar o pé na água. Nós ainda não fizemos o tibum da onda, não. Nós estamos começando a olhar. Por quê? Porque o mercado está começando a fazer uma reversão de tendência. Começando. Então a gente já pode botar o pé, Renato? Pode. Vamos olhar, vamos observar. É observação. Observação gráfica e observação de fundamentos. É com essas observações que nós vamos começar a montar carteiras eficientes. Essas carteiras eficientes fazem um resultado muito forte no futuro. É muito forte. Tá ok? Tem 10 minutinhos. Vamos começar a perguntas. Vocês podem perguntar aí sobre as ações de 2025, sobre montagem de carteira, sobre o tema que a gente conversou. Faltam 10 minutos para a gente poder terminar a live. Podem perguntar à vontade, o que vocês quiserem. E a Bolsa de Valores, uma coisa que é importante da gente, enquanto vocês estão fazendo as suas perguntas,
A Bolsa de Valores, vocês não precisam de ter medo da Bolsa de Valores. Não tenham medo disso, tá? Bolsa de Valores não é para meter medo. Não é. O mercado de renda variável não é para meter medo. O mercado de renda variável é para vocês conhecerem e começarem a investir, começarem a ver os retornos, começarem a ver como faz, começar a estudar um pouco mais. É igual um estudante no colégio. Ele começa a ver um universo totalmente diferente. É a mesma coisa. Não fiquem com medo da renda variável. Não precisa de ter medo. O que você precisa de ter é tomar gostinho. Eu sempre falo o seguinte, a gente tomar gostinho da Bolsa de Valores, a gente nunca mais deixa de investir. E sabe como é que a gente começa a tomar gosto com a Bolsa de Valores? Quando começa a entrar capilé. Que eu falo, quando o dinheiro começa a multiplicar, e você olha assim e fala, meu Deus do céu, o negócio é bom. E você começa a ver o dinheiro entrando, e o dinheiro começando a crescer, porque você começou a fazer da maneira correta, você nunca mais vai parar. Você nunca mais vai parar de olhar. Você nunca mais vai parar de ver seu dinheiro lá na corretora aumentando e crescendo. O seu dinheiro lá está aumentando, você começa a ver, o negócio é bom. Realmente o negócio começa a melhorar. Então, você não precisa de ter esse medo da bolsa. Isso é um mito. É exatamente um mito. De achar que a Bolsa de Valores é cassino, de achar que a Bolsa de Valores você só perde dinheiro. Não. A Bolsa de Valores, você perde dinheiro porque você não sabe fazer o que você tem que fazer. Tá? Vamos lá. A Kelly está fazendo a pergunta. Renato, qual é o erro mais comum que os investidores iniciantes começam na Bolsa de Valores e como evitá-los? Perfeito. O erro mais comum para os investidores na Bolsa é comprar na alta ou ir através de dicas de amigos, ou os amigos estão dizendo, nossa, a Bolsa está bombando. Nossa, já vi demais. Esse é o erro mais comum. Tá bombando, aí você está comprando no topo do mercado, você pagou lá numa ação da Vale, vou dar como exemplo, R$100, você comprou no topo e começa a cair o preço. Aí ela volta para 80, ela volta para 70, ela volta para 50, ela volta para 40, você fala, meu Deus do céu, eu comprei a R$100, essa ação está R$40. Aí começa a suar. Aí sabe o que acontece, Kelly? Você começa a perceber que seu dinheiro está afundando. Aí você não consegue segurar aquilo e vende com um prejuízo enorme. Esse é o erro mais comum que os investidores cometem na Bolsa de Valores. O erro mais comum, comprar nas altas e vender nas baixas com prejuízo. Como evitá-los? Evitar isso é você saber e antecipar os movimentos de tendência. Que é isso que eu ensino. Que é o quê? Na hora que os preços estão caindo, eu só estou observando. Na hora que ele começa a fazer a virada, é a hora da entrada. E evitar isso é exatamente sabendo as entradas mais importantes na bolsa. Na hora que dá a virada, você começa a entrar. Na hora que a tendência começa a subir, você coloca mais capital. E assim você vai. Aí você começa a ganhar dinheiro. Evitar esse prejuízo é saber os momentos adequados de entrada. É assim que você evita. Vamos lá. Outra pergunta. Renato, você imagina que a reforma tributária vai impactar de forma significativa a renda variável nesse cenário de 2025? Não acho que vai impactar. Vou explicar por quê. Não é a renda variável, não é a reforma tributária, não é a reforma tributária que reflete mais na renda variável. A renda variável, ela tem um reflexo muito maior com inflação e com taxa de juros. Esses são os indicadores mais importantes para a gente observar para uma renda variável. Por quê?
Porque a taxa de juros alta, ela é inversamente proporcional a uma renda variável. Quando eu estou com uma taxa de juros muito alta, normalmente a renda variável está muito fraca. Na hora que eu começo a virar esse cenário, a taxa de juros começa a cair, ou ela parou de subir, a renda variável começa a subir. Ok? Esse é o indicador mais clássico disso. Então eu não acredito que a reforma tributária vai impactar. Por quê? A reforma tributária, o governo, ele é muito pidão. Eu falo que o governo é pidão. O governo, ele não consegue, os políticos, eles não conseguem não ter a bocona grande. Você sempre vai ver que uma reforma tributária, ela não é agressiva em diminuição de impostos. No máximo, ela fica igual e vira uma simplificação tributária. Ok? Normalmente é isso. Tá? O que eu acho e que eu entendo que a reforma tributária vai acontecer? Simplificação. É o máximo. Tá? Nesse cenário de 2025, eu acho sim que uma taxa de juros com possibilidade no futuro vai melhorar a nossa renda variável. E uma inflação mais controlada também. O que é pior para o Brasil hoje é as despesas, não são as receitas. Receita tem, sempre vai ter. O problema são as despesas públicas. Esse é o nosso grande problema. Nossa bocona tá grande e a nossa bocona para gastar tá maior ainda. O que nós temos que fazer é fechar essa bocona da despesa. Isso é que os agentes econômicos realmente pensam e estão vendo, tá? Em volta da reforma vem também a especulação. Sim, vem. A Bolsa de Valores é um movimento de especulação, ok? É um movimento de especulação. Só que, vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre especulação na Bolsa de Valores. Ótima pergunta. Quando você vê a Bolsa de Valores, você vê que existem pessoas comprando e vendendo. É um processo automatizado. Estou comprando e estou vendendo. Tem gente que está enxergando que aquele ativo tá bom para comprar, outro está falando, não, isso aí não vale nada, eu vou vender. E assim vai. Ok? Por que esse indicador que eu uso na minha teoria da junção das análises, que é um índice de força relativa, ele é ótimo? Porque os compradores e vendedores estão lá disputando. Chega no momento que o que acontece, tá? Da especulação. Os vendedores, eles começam a ficar mais fracos. Eles começam a ficar mais fracos, eles começam a ficar mais fracos, matematicamente falando. Eu tenho um cálculo matemático que faz isso. Então os vendedores estão mais fracos, e os compradores começam a ficar mais fortes. E os compradores começam a ficar mais fortes. Os vendedores perdem a força e os compradores mais fortes. Os compradores mais fortes. O que acontece com o preço do ativo? Ele começa a subir. Ele começa a subir. Por quê? Eu tenho um comprador batendo mais forte que o vendedor. É a mesma coisa ao contrário. O comprador está ficando fraco. O comprador está ficando fraco. O comprador está aqui. Está ficando fraco. O vendedor começa a ficar mais forte. O vendedor começa a ficar mais forte e a bater no comprador. E a bater no comprador. O vendedor mais forte. O vendedor mais forte. O que acontece com esse preço? O preço converge para a descida. Porque eu tenho mais vendedor batendo e eu não tenho comprador para poder sustentar os preços. Perfeito? Essa é a famosa especulação. E o que eu tenho que fazer para ganhar com essa especulação? Estar na tendência do movimento. Se eu quero comprar um ativo, eu tenho que estar do lado de quem? Dos compradores. Eu comprei uma Vale. Exemplo, comprei uma Vale, os compradores estão batendo, estão comprando mais Vale, o preço está subindo, eu estou ganhando dinheiro. Se os vendedores estão batendo no preço da Vale, eu tenho que estar do lado de quem? Do vendedor, eu não tenho que estar com Vale na minha carteira.
Porque os vendedores estão batendo, estão batendo, estão batendo, estão batendo, o preço vai cair, eu vou estar perdendo dinheiro se eu tiver comprado. Eu posso entrar na venda? Pode. Você pode aproveitar a queda para ganhar dinheiro. Depois eu explico isso melhor para vocês. Mas é possível eu entrar numa venda de um ativo? É. Eu posso ganhar das duas pontas. Eu já fiz muito dinheiro com isso. Eu estar na compra quando o ativo está subindo e eu estar na venda quando o ativo está caindo. Se eu vendi um ativo e ele está caindo, eu estou na ponta vendedora, quanto mais ele cair, mais dinheiro eu vou ganhar. Porque eu vou recomprar ele aqui embaixo. Mas isso é para uma explicação mais para frente. Mas é isso a especulação, tá bom? Mais alguma pergunta? Chegamos agora nas 9 horas já. Obrigado, Ariane, que você gostou da explicação. Obrigado, obrigado sim. Obrigado por ter gostado da explicação, tá? Kelly também gostou da explicação, legal também. Tem mais alguma pergunta, gente? Estou aqui à disposição de vocês. Se não tiverem mais perguntas, a gente encerra a live. Obrigado, Kelly, que você gostou. Fico feliz, viu? Fico muito feliz que você tenha gostado. Então, gente, como não tem mais nenhuma explicação, nenhuma pergunta, perdão, agradeço a presença de vocês. Boa noite. Vamos aproveitar para poder ganhar dinheiro nesses momentos de mercado. É assim que a gente faz bons rendimentos. Aproveitem esses momentos para poder aumentar, viver de renda e crescer patrimônio, tá bom?